Humberto, você falou de história e eu sei que você sabe muito sobre a história dos nativos norte-americanos. Eu sei alguma coisinha. Ah, não, você sabe bastante sim que eu sei. Então eu queria conversar, se você pode falar um pouco sobre a espiritualidade que eles tinham, um pouco sobre a cultura. E eu sei que você tem umas curiosidades legais. Então, uma coisa interessante que eu percebo em várias culturas tribais, não só dos índios norte-americanos, como de outros povos, outros lugares do mundo, né? Na África também, por exemplo, eles são povos animistas, né? Eles entendem, por exemplo, todos os elementos da natureza como dotados de alma, como os animais, como os vegetais, como os minerais. Eles têm isso porque isso tudo faz parte de uma cadeia que é o todo. Né? Isso dentro de um livro hermético chamado O Kybalion explica muito bem, porque quando você pensa assim, né? Eu tenho até uma teoria que eu gostaria muito de repente explanar daqui para frente, né? Chamada a convergência entre a mitologia grega com a espiritualidade de luz. Vamos conversar. Isso é muito interessante, porque se nós pensarmos que o que é a mitologia? Esse mito está dentro de todas as culturas. Uhum. Até dentro da cultura urbana, existem lendas urbanas. Sim. Que não deixam de ser mitos também. Então, vamos pensar assim, para os nativos americanos, eles diziam, né, que todos os seres são dotados de alma. O chefe Seattle, na carta que ele encaminha ao presidente dos Estados Unidos em 1856, tem uma frase dele que para mim é comovente. Ele fala assim: o que ocorrer com a terra recairá sobre os filhos da terra. Há uma ligação em tudo. Então ele chamava a águia de irmã, o cavalo de irmão, o bisão de irmão. As rochas eram irmãs deles. Elas estavam lá há mais tempo do que os próprios homens vermelhos. E é muito bonito isso. É de uma ternura, é de um agasalhamento emocional assim fantástico, né? A mesma coisa fala, por exemplo, os Turkana na África. Eu li isso num livro que eles falam o seguinte, que quando o leão urra na pradaria africana, ele pergunta: de quem é esta terra? E ele mesmo responde para ele: é minha, é minha, é minha. É muito bonito isso. É uma coisa assim que é emocionante. Porque todas as culturas têm esse processo de respeito à natureza, e a natureza, como ela faz parte do todo, e esses seres que habitam nesse espaço, eles são partes integrantes, eles têm uma identificação plena com o todo, coisa que nós, homens urbanos e tidos como civilizados, perdemos. Sim, completamente. Nós perdemos essa característica. Nós temos ela conosco. Nós precisamos voltar a reaprender a nos integrar à natureza e não prejudicar o meio ambiente, né? Isso é muito interessante, eu gosto muito desse assunto. Eu gostei muito da sua pergunta em relação a isso, não sei se eu consegui responder. Não, claro, e eu gosto muito dessa questão ambiental, e eu sei que inclusive tem uma lenda, que eu acho que era dos Cherokees mesmo, que a gente estava conversando um pouco antes aqui de começar o episódio, que falam que a cura para todos os males humanos, seja eles físicos ou até mesmo mentais, e até trazendo essa questão mais ilustrativa da raiva ou do ódio, no sentido que a gente falou, estaria na natureza. E que era olhando para a natureza que eles achariam a cura para tudo. Então é muito isso que você está falando, né? E essa conexão, quanto hoje é difícil para a gente conseguir essa conexão com a natureza. Ainda mais, como a gente vive aqui, a gente nem olha para o céu às vezes, né? A gente está tão preso que a gente não vai nem olhar para o céu. Então, essa conexão é muito importante mesmo, né? Porque nos mitos, eu percebo isso em todas as culturas. Eu tenho vários livros de mitologia, tem um livro chamado, inclusive, Mitos Primais, que fala de várias culturas, desde dos povos asiáticos, de vários povos asiáticos diferentes, até várias tribos norte-americanas, passando por povos africanos, né? Uma coisa linda, coisa fantástica. Depois, se quiser, eu te mostro. Então é o seguinte, os mitos são o quê? São representações abstratas de algo concreto. Por exemplo, se você pegar as ninfas, que são divindades menores, segundo os gregos, as ninfas tinham as hamadríades, que eram ninfas que habitavam no interior das árvores. Sim. As ninfas viviam nos bosques, nas florestas, nos pântanos.
nas fontes, tinha as náiades, que eram as ninfas que habitavam as fontes também. Aí você fala assim, mas isso não existe. Fala assim, não, mas as fontes existem. Então a náiade existe. A madrira existe porque a árvore existe. A árvore tem vida. Né? Então todos esses elementos existem. Né? O Zéfiro é um deus do vento, ele existe. Apolo é o deus da beleza. A beleza existe, ela é subjetiva, ela está nos olhos de quem enxerga. Mas se ela está nos olhos de quem enxerga, para aquela pessoa, Apolo existe. Sim. Até falei uma vez para uns alunos, falei assim, Papai Noel existe? Eu falei assim, não. Eu falei assim, não existe. Então por que ele move a economia? E quando você é pequeno, o seu pai fala assim, olha, quem te deu esse presente no Natal foi Papai Noel, você acredita? Saci Pererê existe? Ele pode não existir para mim, mas, por exemplo, para um caboclo que mora no interior de qualquer região do Brasil, ele fala que existe e viu. Eu falo, eu vou dizer o contrário? Não. Eu tenho que respeitar aquilo. Porque isso é empatia, isso é respeito, isso é ética. Sim. Eu não posso questionar, porque não existe uma cultura superior à outra. Existem culturas no plural. Como fala o Huntington, um sociólogo americano, e ele também é geógrafo. Ele fala que existem civilizações do plural e civilizações do singular. Porque nós temos a mania de achar que o modo civilizacional nosso é só aquele que vem da Europa ou do francês. Sim. A civilização é eurocêntrica. E não é verdade. Então, cada povo tem a sua cultura, cada civilização tem a sua cultura, e uma não é superior à outra. Elas são diferentes, mas em algum ponto elas convergem, porque isso significa humanidade. A humanidade é uma só. Nós somos todos irmãos e o nosso DNA prova isso. As nossas mitocôndrias provam que nós somos descendentes de uma única mãe, de uma única Eva. Muito, muito, muito interessante. A gente tá falando aqui de muitos... Imagina como seria triste a nossa vida se a gente só acreditasse nas coisas que a gente vê, né? Ah, sim. Isso seria completamente triste. Então, existe a beleza em acreditar naquilo que você não vê, né?